Fala, nação, bora para mais um corte top Domingão. Vamos reagir aqui ao Sport Center falando sobre o Flamengo. Vitor Pereira, vai ser difícil parar esse Flamengo em 2023. Muitas informações a partir de agora. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, crédito de vídeo, deixa aqui embaixo na descrição e comentário fixado da ESPN. Tá aqui embaixo, descrição, comentário fixado. Vamos ver o corte aqui porque tá top demais. Esse treinador. Olá, fã de esportes. O elenco do Flamengo está de férias e a reapresentação do grupo está marcada somente para o próximo dia 26 de dezembro. E com os jogadores em férias, no Flamengo só se fala na contratação e na chegada do novo técnico, o português Vitor Pereira, que estava na equipe do Corinthians. Alguns jogadores do Flamengo entraram em contato com colegas do Corinthians e estão muito preocupados, estão em estado de alerta com o que ouviram dos seus companheiros corintianos. Jogadores do Flamengo, nesta conversa, souberam que ele faz muitas críticas aos jogadores, expondo o estado físico, jogadores que não estão se dedicando, ao invés de discutir esses assuntos em particular no vestiário com os atletas. Como eles gostam muito de Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado com o Flamengo. Inclusive, muitos jogadores rubro-negros, nas suas mídias sociais, se despediram do treinador, desejaram a ele muito sucesso. Tem aí um grau de simpatia e de respeito, além de amizade, pelo antigo treinador do Flamengo. Vamos aguardar. Quando o técnico Vitor Pereira for apresentado, tudo isso vai ser ventilado, falado com a imprensa. O Flamengo já comunicou que houve um acerto com o seu novo treinador, mas que por uma questão jurídica e até de ética ainda não assinou o contrato, o que só pode ocorrer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, já que Vitor Pereira ainda tem um contrato em vigor com o Corinthians até o dia 31 deste mês de dezembro. Por outro lado, se os rubro-negros estão num estado de alerta na questão de relacionamento, como vai ser com o Vitor Pereira, alguns jogadores gostam do estilo de jogo do novo treinador, que tem por hábito pressionar o adversário no campo de defesa e evitar o espaçamento das linhas, jeito que ele atuava com o Corinthians, que também tem sido hábito dos treinadores que passaram pelo Flamengo. Em relação às contratações, por enquanto, nenhuma novidade. O que o Flamengo já passou para a imprensa são as renovações de contratos de jogadores importantes, como o lateral esquerdo Felipe Luiz e o zagueiro David Luiz, que renovaram o contrato até o final de 2023, e o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que foi adquirido em definitivo e vai continuar no Flamengo por um longo tempo. Muito bem, tá aí Cícero Melo com todas as informações de Flamengo, de Vitor Pereira, da conversa entre os jogadores do Flamengo e do Corinthians. E eu dou boa noite também para os nossos comentaristas. Fala, Zupa, tudo bem? Marcela? Boa noite, Mari, boa noite, Brenner. Boa noite a fã de esportes, Copa acabando, os clubes voltando, os assuntos também voltando e as polemiquinhas ou as polemiconas também já voltaram. Polemiconas, né? Pode ter certeza, é isso aí. Fala, Mari, tudo bem? Uma alegria te ter aqui. Uma polêmica que nem esperou a Copa acontecer, né? Foi bem no comecinho. Um beijo, amigos, fã de esporte. A gente tem muito assunto para falar e uma final de Copa do Mundo em altíssimo nível também. Breiler Pires, quanto tempo, que honra você nesse Sport Center. Seja muito bem-vindo. Imagina, estou sempre por aqui. Mas assim, nesse outro sofá, horário. então, principalmente. Boa noite, Marcela, Zupac, Mário, fã de esportes. Flamengo já anunciando o contrato encaminhado com o Vitor Pereira e certamente ele vai gerar alguns incômodos, porque a forma do Vitor Pereira trabalhar não é necessariamente a que muitos jogadores estão acostumados aqui no Brasil. É um cara mais frio nas relações, ele não dá tanta importância assim para um jogador que fica de bico, ele não tem problema em desagradar o jogador. E isso, naturalmente, causa alguns conflitos, mas quando o Flamengo contrata um técnico com esse perfil, e é um perfil que é público, os jogadores nem precisam ligar um para o outro para saber como o Vitor Pereira se comporta. Só observar a coletiva de imprensa dele na época do Corinthians. É um treinador que cobra muito, que exige e que expõe muitas coisas que outros técnicos preferem deixar no vestiário, nos bastidores, e ele não. Ele, muitas vezes, se precisa ir para essa rota de colisão, ele vai. E se tiver estofo, se tiver quem o banque,
ele vai criar esse clima de uma competitividade, de cobrança muito alta no Flamengo. E se o Flamengo contratou o Vitor Pereira, é porque enxerga que é preciso seguir nesse caminho, de uma cobrança que eleve sempre o nível de competitividade, que não deixe o elenco cair em acomodação. Ô Mari, você acha que os jogadores do Flamengo eles vão se adaptar rapidamente ao Vitor Pereira, ao jeito do Vitor? Bom, é tudo um achômetro, né? Pela experiência e por tudo que a gente viu durante esses anos de elenco de Flamengo e pela temporada do Vitor Pereira no Corinthians. Eu acho que está todo mundo ainda esperando esse desfecho em relação a como as coisas aconteceram, né? A gente ainda não sabe do Vitor Pereira sobre como foi realmente essa conversa com o Corinthians. E eu falei hoje mais cedo sobre tomar cuidado de não pegar a palavra do Duílio como a certa, porque ele fala sobre mentira, né? Ele pontua ali muito bem, ele mentiu. E a gente não sabe realmente isso, porque o Vitor ainda não falou. E até a questão do caráter, Mari, eu vejo como exagerada. Você julgar por isso, e essa é uma relação que é empresarial, é uma negociação. Então, é preciso também tomar cuidado, antes de escutar o Vitor Pereira, de ter um julgamento nessa linha que, para mim, é exagerada, pelo menos pelo que a gente viu até aqui. Exatamente. E aí, em relação aos jogadores, assim, a gente teve o exemplo do Paulo Souza, né, que muitos falavam também, que não tinha esse relacionamento, não sei nem se bom, mas não tinha um relacionamento ali dentro do elenco. E hoje é muito difícil você separar isso, porque o relacionamento de vestiário, ele interfere no campo. Então, eu acho que vai ser uma forma de lidar ali que tem que ter uma primeira conversa ali de apresentação, numa expectativa muito alinhada. A gente está falando de um elenco de grandes jogadores, né? De personalidades também fortes ali dentro. Então, eu acho que, antes de mais nada, que seja internamente, tem que ter esse papo sobre como as coisas aconteceram, porque já começa com essa desconfiança. Pois é, Zupa, eu também quero a tua opinião, assim, como é que você acha que o elenco do Flamengo, e a gente conhece o elenco do Flamengo, e a gente sabe que quando o elenco do Flamengo não está afim, não vai ter Pep Guardiola que dê jeito. Então, como quando é que você acha? o elenco não está afim, não, quando não está, esquece, é isso mesmo. Mas, assim, como é que você acha que o elenco recebe o Vitor Pereira? Assim, meio desconfiado? Você acha que eles se adaptam facilmente ao Vitor Pereira, que depende de alguns pontos, como é que ele chega? Eu acho que, de alguma forma, eles recebem desconfiados pelo episódio da mentira, assim, e eu trato como mentira, porque o Vitor Pereira, ele mentiu, porque ele falou que não ia assumir o clube e ele assumiu. Então, mesmo que ele invente, eu concordo contigo, ou que ele traga algum motivo que seja plausível, ou que ele minta de novo na explicação, ou enfim, ou que fato novo que a gente não saiba, surja, mas ele falou que ele não ia e ele está. Então, ele não cumpriu com a palavra dele. Então, e eu acho que essa conduta, de fato, ficou muito feia para ele e assim, como a apuração dos companheiros mostra, os jogadores se falaram, a gente estava aqui com o Praz, né, conversando anteontem, e o Praz falou, os jogadores, assim que saiu a primeira notícia, não tenha dúvida que alguns jogadores, os mais próximos, e eu sei de alguns jogadores que são próximos entre as duas equipes, que claro que eles se falaram, né, e de uma forma geral, um grupo torce o nariz quando sabe que o seu comandante tem atitudes muito ruins. Então, acho que em um primeiro momento, a desconfiança existe. Mas, a partir do momento em que o Vitor passa a se relacionar com o Flamengo, a maneira que ele vai construir a relação com o Flamengo é o que vai ditar o sucesso ou não que ele vai ter dentro dessa gerência de grupo. Se ele pisar na bola, as coisas vão ficar piores para ele. De fato, não é um grupo fácil de trabalhar. O Flamengo é um grupo de jogadores vencedores, com personalidade, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. É um clube que tem uma efervescência muito grande no aspecto político, com toda a repercussão, com as suas mídias independentes. O Flamengo não é um clube fácil de trabalhar. E o Vitor é um técnico que não trabalha no paternalismo. Ele não gosta de ter relação com os jogadores. O Brasil, particularmente, é um país onde essa questão da administração de vestiário, ela é muito mais presente do que em outros países com futebol considerados mais evoluídos, como países europeus. Aqui, isso faz muita diferença. É muito comum a figura do treinador paizão. Muito. E o cara que tem dificuldade para lidar com isso, muitas vezes tem o seu trabalho sabotado. E não propositalmente, mas como consequência disso. Então, eu acho que, assim, o Vitor tem um estilo que não é muito fácil de agregar com os jogadores, mas o que vai determinar muito são os resultados, né? Então, se
essas coisas andarem bem dentro de campo, se os jogadores sentirem que esse trabalho do Vitor Pereira dentro de campo fará bem a eles, as dificuldades fora de campo ficam em segundo plano. Sim. Se as coisas andarem como andaram com o Paulo Souza, o que é ruim fora de campo fica maior ainda. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas eu vejo um movimento, assim, tirando postura do Vitor Pereira com o Corinthians de lado e olhando para a busca do Flamengo pelo Vitor Pereira, eu acho que eu vejo uma busca muito parecida com a que o Flamengo fez pelo Paulo Souza. Porque o Flamengo contrata o Paulo Souza para mexer com o elenco, né? O Flamengo estava descontente na era final aí de Renato Gaúcho e tal, e queria alguém que conseguisse mexer com a fome dos jogadores, tirar alguns jogadores da zona de conforto. É que o Paulo Souza não conseguiu, mas a ideia era essa, inclusive, para trabalhar em 2022 com a reformulação que o Flamengo trabalhou na reta final. Sim. O Paulo não conseguiu, e aí o Flamengo, qual foi o remédio que o Flamengo foi buscar? Um técnico bom de vestiário. O Dorival era um cara de trato simples com os jogadores, porque o trato mais duro do Paulo não deu certo. O que o Flamengo vai buscar? Outro técnico de trato um pouco mais duro, para ver se agora, com o Vitor Pereira, Flamengo, consegue ter os resultados em campo e de administração de elenco que ele não teve com o Paulo Souza. Então, me parece uma busca bem parecida e eu acho o Vitor Pereira melhor do que o Paulo Souza. Apesar de eu me questionar muito todas essas trocas do Flamengo de treinador para tentar encontrar, e quando encontra, como o Dorival ainda assim não está satisfeito, é que muda muito o trabalho. Mas tem um outro lado desse caso. A gente ouve muitos jogadores do Corinthians, a gente ouve os jogadores do Corinthians falando, inclusive, do jeito do Vitor Pereira, mas nunca ninguém falou. Ele é um cara que não é um bom treinador, ele é um cara que não entende de bola, ele é um cara que não sabe o que ele está fazendo. Muito pelo contrário, era todo mundo falando, olha, esse cara aqui está tirando leite de pedra quando o Corinthians estava com metade do elenco machucado, inclusive fazendo milagre em relação a resultados. Isso também conta para um time tão experiente como o time do Flamengo, como o elenco do Flamengo, porque eles também conhecem muito bem de bola. Eles sabem, eles sentem quando um treinador conhece a coisa. E só rapidinho, para pontuar esse impacto, o Vitor Pereira no Corinthians, quando tem a coletiva de imprensa que o Duílio fala que ele não vai permanecer, ele fala sobre um dos legados do Vitor ser exatamente a maneira de jogar, como se o Corinthians tivesse encontrado uma identidade e que iria no mercado buscar um treinador que se aproximasse daquilo que o Vitor apresentou para o time. Então, dá para ver que o impacto realmente do profissional, do treinador, aconteceu. E apesar de estar chateado com o Vitor Pereira, o torcedor do Corinthians reconhece que o trabalho foi bom. Que houve... Tanto que queria que ele ficasse. Todo mundo queria que ele ficasse. Esqueceu o trabalho dele, esqueceu o ano dele. Agora, Vitor Pereira cancelado, mas até antes dele de anunciar... Era a hashtag FicaVP. Sim, então o trabalho no Corinthians foi bom. E até para esse entendimento, o fato de ter desagradado os jogadores é mais pela forma como ele fez e não pelo cerne da crítica. Quando ele critica o Roger Guedes, ele estava coberto de razão. Sim. Coberto de razão. Roger Guedes é um jogador que tem dificuldade para recompor, que precisa muitas vezes ter um entendimento coletivo melhor. Quando ele critica o Cantilho sobre a falta de intensidade, é algo que todos os treinadores, de alguma maneira, deixaram implícito, mas não disseram com todas as letras, como o Vitor Pereira. Então, ele não fez nenhuma crítica que não fosse justa e que não refletisse o campo. E ele era questionado, né, nas coletivas sobre isso. Então, ele pagava o preço por ser sincero demais. E eram por falar críticas de uma forma natural. que eram pro bem do time. Assim. Sim, eu acho que todo mundo percebeu, inclusive a diretoria. Eu acho que dentro do próprio Corinthians... E a torcida também, porque a torcida estava do lado do Vitor Pereira. Claro, e eu acho que se os próprios jogadores percebessem que o trabalho do Vitor Pereira não era bom para eles... Apesar da relação ruim, o Vitor já tinha caído no Corinthians, né? Porque o técnico que não tem uma facilidade de relacionamento com os jogadores e não traz para o grupo algo positivo em campo, os caras não fica. E o Vitor ficou porque o trabalho foi bom. No caso do Flamengo, se o Vitor Pereira for hábil, souber identificar o momento, como ele está chegando, como funcionam as lideranças do Flamengo, ele tem um caminho para ganhar confiança. E esse caminho, para mim, passa pelo Gabigol. Se ganhar a confiança do Gabigol, é meio caminho andado para dar certo no Flamengo. Porque hoje o Gabigol é um líder, o Gabigol é um cara que tem ascendência sobre outros. Não é que exista uma panela ou que o técnico tenha de fazer o que o Gabigol quer, mas de ter um bom trato, de ter interlocução, de dar abertura para algum tipo de conversa. Então, hoje...
para o Flamengo, o Gabigol representa muito, inclusive nessa transição de lideranças. Está saindo o Diego Alves, está saindo o Diego Ribas, jogadores da tal geração 85, que também eram pesados e agora cada vez mais essa liderança de influência, o Gabigol vai se tornando um dos jogadores mais antigos desse elenco. Então, se fizer essa leitura de ter uma boa relação como o Jorge Jesus teve, e era uma boa relação que tinha cobrança, que não era uma relação só de passar a mão na cabeça. Havia cobrança e o Gabigol entregava. Então, o Vitor Pereira pode conseguir ganhar a confiança do vestiário se tiver, pelo menos, uma boa impressão do Gabigol. E isso conta muito. Embora não seja o capitão do time, sim, ele é um cara que tem potencial ali de certa forma, passar uma energia para os companheiros, de bancar e de dar um crédito para o trabalho do Vitor Pereira. Muito bem, vamos seguir o nosso Sport Center. Tem muita coisa vindo pela frente. Fãs de esportes, ainda tem o Endrick assinando com